Hoje iremos estudar sobre um assunto altamente relevante, um assunto que realmente glorifica o Senhor Jesus. Mas antes de entrar no texto, que nós vamos estudar Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, mas antes de fazermos isso, eu quero frisar o que eu tenho frisado em outros estudos, que creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é toda inspirada, não só os conceitos, mas as próprias palavras foram inspiradas. Creio na plenitude da inspiração. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus foi inspirada. Eu creio, o que nós chamamos de inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é inerrante. Embora a Bíblia não tenha sido escrita para ensinar ciência, história, geografia e outras coisas, e não usa uma linguagem científica, ela não comete erros, não existe erros científicos, históricos, geográficos, éticos, morais, nada. A Bíblia é inerrante, é infalível, não nos conduz ao erro. A Bíblia é suficiente para todas as nossas necessidades. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é, em termos de autoridade, tem autoridade objetiva, ela tem autoridade absoluta. A palavra de Deus é eterna, né? Sendo assim, levando em conta a palavra de Deus como inspirada, inerrante, infalível, ela é digna de ser estudada e nós só podemos crescer no conhecimento de Deus e espiritualmente lendo, estudando e meditando essa palavra. Mateus capítulo 17. A partir do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Esse é um texto muito rico. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E esses 3 discípulos constantemente participavam de momentos importantes no ministério de Jesus. E os levou em particular a um alto monte. Nós vamos verificar, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas também trazem detalhes pormenores, complementando ou completando o que Mateus fala. Ele foi lá para orar, nós vamos verificar depois em Lucas, né? Cristo ia para orar, chamou os 3, foi no alto monte. E uma coisa aqui interessante, fala aqui, ali ele foi transfigurado, quer dizer, uma mudança na forma, foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, eles estavam lá, Cristo estava orando e o rosto de Cristo, a face começou a brilhar, resplandecer, um brilho extraordinário. Em todo o ministério de Cristo, podemos ler os 4 evangelhos, foi a única vez que Cristo manifestou a sua glória intrínseca, a sua glória eterna.
E tanto fala que ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então a sua glória essencial, a sua glória eterna, a sua glória intrínseca, que estava no seu interior, resplandeceu. Nunca aconteceu isso antes. É bom frisar uma coisa. Quando a segunda pessoa da Trindade assumiu uma natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Não perdeu seus atributos. Ele não abriu mão da sua essência divina. E também não abriu mão da sua glória essencial, glória intrínseca. O que aconteceu é o seguinte: quando ele assumiu a natureza humana, podemos dizer que a sua glória estava, vamos dizer, estava oculta, escondida, encoberta. Ela estava velada. Por quê? Por seu corpo humano, por seu corpo de carne. E por que a sua glória estava escondida? Porque se ele manifestasse em contato com os homens da época, com os ímpios, manifestasse o tempo todo essa glória essencial, essa glória intrínseca e eterna, as pessoas seriam consumidas, destruídas, e até para a proteção das pessoas com as quais que ele conviveu, e também por causa dos propósitos eternos, ele não manifestou a sua glória. Só houve essa manifestação nesse momento, uma única vez, na presença de Pedro, Tiago e João. E tanto é assim que essa glória estava encoberta, que se alguém visse a pessoa de Jesus passando por perto, vira um homem normal. Muitos chegaram a dizer: ele não é carpinteiro, ele não é filho de carpinteiro, nós o conhecemos, a família, tudo. Quer dizer, não esperavam. E a maravilha de tudo, nós vamos abrir em Isaías capítulo 53, Isaías 53, profeta Isaías, capítulo 53. E vamos verificar uma coisa interessante. Isaías 53. Eu disse que o corpo humano de Cristo seria como um véu, estava encobrindo, escondendo a sua glória. E aqui explica por quê. Capítulo 53 de Isaías, versículos 2 e 3. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, está vendo? A glória dele estava encoberta, escondida, velada. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então a sua glória não estava sendo manifestada, mas ele não perdeu a sua glória, seus atributos, sua natureza divina, não deixou de ser Deus. Versículo 2: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, com alguém de quem os homens escondem o rosto, e foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, voltando para o nosso texto lá de Mateus, capítulo 17, a sua glória estava escondida, só foi manifestada a única vez aqui. E Cristo, por ser o Deus homem, o Deus manifestado em carne, ele é o que nós chamamos, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Versículo 15 de Colossenses capítulo 1. Ele quem? Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quer dizer, ele é o Criador e sustentador do universo. Que maravilha, hein? Que maravilha. E tudo isso estava encoberto, escondido, e as pessoas que viam um homem normal passando, porque seu corpo humano encobria, era como um véu, estava encobrindo a sua glória essencial, sua glória intrínseca, sua glória eterna, estava sendo encoberta por seu corpo humano. Vamos voltar para Mateus,
capítulo 17, versículo 2. Ali foi o que? Transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quer dizer, a glória essencial de Cristo foi. E uma coisa importante é o seguinte: não é como alguns incrédulos falam, não, que foi que uma luz veio de fora e ele apenas refletiu. Não, nada disso. Esse resplendor, esse brilho, essa glória veio de dentro e não de fora. Isso é importante frisar. Versículo 3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a entrar em conversação com ele. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Por que isso? Porque tanto o Pentateuco, escrito por Moisés, como todos os profetas apontavam para Cristo, testemunhavam para Cristo, e tudo foi cumprido nele. Vamos abrir em Lucas capítulo 9, versículo 30. Lucas 9, 30. Lucas capítulo 9, versículo 30. Antes disso, eu havia frisado para vocês, no versículo 29 de Lucas capítulo 9, fala: enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Quer dizer, Cristo estava orando, estava em comunhão com o Pai. Possivelmente um dos motivos além da comunhão com o Pai, um dos motivos pelos quais ele estava orando é a respeito da sua morte, né? E o sacrifício na cruz. Versículo 30. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida, quer dizer, a partida de Jesus, sobre a sua morte, né? Sobre a partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então o motivo da conversa dos dois. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: Moisés morreu, o próprio Deus o enterrou, né? Falando inversamente. Elias não morreu, foi arrebatado para o céu. De repente esses dois personagens apareceram e eles estavam conversando com Cristo, conversando, e os discípulos estavam vendo, os discípulos estavam observando isso. Primeiramente, uma coisa importante: está errado aquelas pessoas que afirmam que quando um crente morre, tanto a alma como o corpo ficam dormindo esperando a ressurreição. Não é verdade. Por aqui nós verificamos, tanto Moisés que morreu, como Elias que foi arrebatado. Isso mostra que existe vida após a morte, no caso de Moisés, e que existe vida consciente. Você veja que Moisés estava consciente, ele apareceu com um corpo aqui, né? E juntamente com Elias, que Elias não morreu. Interessante, eles tinham vida consciente, tanto Elias como Moisés, embora Elias não tenha morrido, tenha sido arrebatado, tanto um como o outro, que não estavam mais na terra, né? Vamos dizer, né? Convivendo com as pessoas, né? Eles tinham consciência de quem eles eram, sabiam com quem estavam falando, que era o próprio Cristo, tinham consciência de quem eles foram. Isso é uma evidência que quando o crente falece, primeiro ele vai diretamente para Deus. Por exemplo, se eu morrer agora, vou diretamente para encontro com o Senhor. Minha alma vai para lá, meu corpo fica aqui esperando a ressurreição, mas vou diretamente. E lá eu teria uma vida consciente, mesmo antes da ressurreição, uma vida consciente, sei quem eu sou, sei onde eu estou, sei quem eu fui, e tenho consciência do que está acontecendo na Terra, no sentido assim que tem pessoas vivas na Terra. Ainda que eu não entre em contato, o crente não entra em contato com pessoas que estão aqui na Terra e não fica também observando. Mas ele sabe que pessoas continuam lá enquanto enquanto não houve a ressurreição. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos ter certeza que quando nós estivermos na eternidade futura, com corpos glorificados, em comunhão com o Senhor, nós reconheceremos as pessoas que nós conhecemos aqui na Terra, que são crentes, conheceremos também outras pessoas, os grandes crentes
os grandes heróis da fé do Antigo Testamento, do Novo e da história da igreja, e nós saberemos quem são. Porque uma coisa interessante aqui, que Pedro e seus companheiros, tanto Pedro, Tiago e João, reconheceram Moisés e reconheceram Elias. Como é que eles poderiam reconhecer Moisés e Elias, se naquela época não havia uma fotografia dos dois? Não havia fotografia de Elias, nem fotografia de Moisés. Não tinha nenhum filme sobre eles. Moisés morreu muitos anos antes de Cristo. Elias viveu muitos anos antes de Cristo. E como é que eles reconheceram? Deus revelou para Pedro, Tiago e João, que eram Elias e Moisés que estavam lá. Então tem essa segurança, que você não vai ter Alzheimer quando estiver na eternidade com o Senhor, você não vai ficar desmemoriado, você vai reconhecer as pessoas, vai saber quem você é, você não vai perder a sua personalidade e as pessoas se conhecerão. Mesmo pessoas que você nunca viu, Deus vai revelar quem são. Isso é importante. E aqui fala que, no versículo 30, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32, Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordados subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, quer dizer, eles estavam meio sonolentos, meio adormecidos, quando Cristo começou a mostrar a sua glória essencial, sua glória intrínseca, eterna. Quando tanto Elias como Moisés apareceram, de repente eles acordaram e começaram a ver as coisas que estavam acontecendo. Estavam meio sonolentos, de repente eles ficaram vendo. E eles viram, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, Moisés e Elias. Vamos voltar para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Versículo 4. Quando Pedro viu tudo aquilo, Pedro, de repente, ele é sempre mais impulsivo, né? Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, Pedro ele não teve uma percepção, um discernimento do que estava acontecendo totalmente lá. Ele viu Cristo transfigurado, viu Moisés, Elias, mas ele não entendeu a importância daquele momento. E ele tinha saído, estava meio sonolento também, e ele começou a falar o quê? Nós podemos construir 3 tendas, para vocês 3, né? Na verdade, Pedro estava gostando tanto daquilo que ele estava vendo, estava tão assim, perplexo do que estava vendo, que ele estava querendo eternizar aquela experiência. Nós vamos abrir agora novamente Lucas capítulo 9, versículo 32. Lucas 9, 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, quer dizer, quando Moisés e Elias estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí esse detalhe importante, ó, ele não sabia o que estava dizendo. Quer dizer, naquele momento, ele agiu de uma maneira assim, tola, de uma maneira assim, sem reflexão, porque ele estava colocando no mesmo patamar Moisés, Elias e Cristo. Ele estava colocando Cristo no mesmo nível de Moisés e Elias. Um absurdo. Eles eram crentes, mas eram criaturas. Cristo era o próprio Deus manifestado em carne. Como é que ele podia colocar no mesmo patamar? E ele fez isso. E ele falou: podemos fazer 3 tendas. Será que ele não percebeu naquele momento que Cristo era o Criador, sustentador do universo, e que os dois não estavam no mesmo nível de Cristo? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 19. Enquanto ele ainda estava falando, no versículo 5, Mateus capítulo 17, versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, ele quem? Pedro, estava falando aquelas coisas, né? Uma nuvem resplandecente os envolveu. Aquela glória Shekinah, aquela luz brilhante, o resplendor que se manifestou no tabernáculo
lá no Antigo Testamento, como no templo também, construído por Salomão, essa nuvem representava a presença de Deus em meio ao seu povo. Então, enquanto Pedro estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz. Quer dizer, quando Pedro falou esse absurdo, quando Pedro demonstrou essa insensatez de colocar Cristo no mesmo nível, no mesmo patamar de Moisés e Elias, o Deus Pai interrompeu a fala de Pedro. Essa nuvem gloriosa se manifestou, Pedro naturalmente se calou, e o Pai falou o quê? Este é meu filho, o quê? Amado, esse é meu filho em quem me deleito, esse é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam, esse é meu filho amado, em quem encontro contentamento, me deleito. E aqui diz, esse é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Então o pai interrompeu o absurdo que Pedro estava falando sem pensar, interrompeu, aquela nuvem encobriu a todos, inclusive o Moisés e Elias que estavam se retirando, e eles tiveram que ouvir isso aí. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra. Imagina, eles já estavam impactados pelo resplendor da glória de Cristo. Pareceram Moisés e Elias. Depois daquela nuvem resplandecente, aquele brilho, e depois o próprio Pai falou, eles não aguentaram. Eles ficaram apavorados, ficaram em pânico. Tanto que fala aqui, ó, ouvindo isso, no versículo 6, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Ficaram aterrorizados. Tal a manifestação de tudo que estava acontecendo. Versículo 7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Isso quer dizer, estavam o quê? Prostrados no chão. Estavam, não, até numa atitude de adoração, né, diante de tudo que eles estavam vendo, né? Estavam lá prostrados, temerosos, com temor, com reverência, né? E principalmente com pavor, né? E eles, levantem-se, Jesus tocou neles e falou, levantem-se, que eles estavam prostrados, né? E erguendo eles os olhos, eles quem? Pedro, Tiago e João, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quer dizer, que naquele momento eles não viram mais Moisés e Elias, que tinham se retirado. A nuvem também desapareceu, o Pai não falou mais nada, e eles viram somente Jesus. Para eles, essa experiência toda deve ter sido muito importante, até para o fortalecimento da fé deles, né? Eles tiveram uma prova viva de que Jesus Cristo é Deus, e quando o Pai falou isso, o Pai estava autenticando, estava confirmando que o Cristo, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, era seu próprio Filho, era o Deus manifestado em carne e era o Messias. Tudo isso, ele estava autenticando a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando ele, erguendo os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. Você que prega, que ensina a palavra de Deus, que de vez em quando você ensina, costuma falar de crentes, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, crentes como Elias, Davi, Moisés, Josué, e tem muitas aplicações na vida deles. Você precisa ter o cuidado, quando nós estamos verificando aqui, e não vir mais ninguém, não ser Jesus, precisa ter o cuidado de falar de tal maneira que essas pequenas luzes, como Moisés, Elias, outros que foram grandes heróis da fé, pequenas luzes, se dirijam, na verdade, essas pequenas luzes se dirigem para quem? Apontem para quem? Dirijam os olhos das pessoas para a pessoa de Cristo, que é o Criador e sustentador do universo. Na verdade, quando você falar de algum crente do Velho Testamento, aplicando, não se esqueça de falar de Jesus, porque eles, por maiores que tenham sido, foram o que foram por causa da graça de Deus. Eles, na verdade, eles devem apontar para a pessoa de Jesus. Tá? Esses pequenos luminares não são nada diante do sol, que é Cristo, né? Por isso que precisamos ter muito cuidado. A pregação tem que ser cristocêntrica. Mesmo quando você está pregando um texto do Antigo Testamento, não deixe de falar da pessoa de Jesus. Não deixe de falar da pessoa de Jesus. É um perigo de toda a nossa situação, né? Então, o que fala aqui? O que o Pai queria mostrar? O que Deus queria mostrar? O que Cristo queria mostrar? O Espírito Santo?
e erguendo eles os olhos, versículo 8, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Na verdade, o objeto da nossa fé tem que ser a pessoa de Jesus. Por maior que tenha sido um servo de Deus no Antigo Testamento, o herói da fé, um homem realmente que serviu a Deus, diante de Cristo, da glória de Cristo, da identidade de Cristo, na verdade, eles não passam de servos, de criaturas. São crentes, são salvos sim, mas são criaturas, tá? Criaturas salvas. Mas não nunca podemos colocar no mesmo patamar, no mesmo nível da pessoa de Cristo. É o que Pedro está fazendo, fez com insensatez, colocando, queria criar 3 tendas, queria eternizar aquele momento. E outra coisa, hein? Eles estavam conversando sobre a partida, a morte de Jesus. Se Pedro estava gostando tanto daquele momento, Cristo estava transfigurado tudo, e Moisés e Elias conversando com ele, e ele queria eternizar aquele momento, e não percebeu que aquilo lá não era para ser eternizado, que era algo pontual. Mas ele querendo eternizar, se fosse possível isso, que Cristo, Moisés e Elias ficassem lá em tendas, ele estaria, na verdade, na praça, estava querendo impedir que Jesus morresse. Quando, na verdade, o tema da conversação entre Moisés, Elias e Jesus era só a partida de Jesus, né? Versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Quer dizer, Cristo falou para eles, Pedro, Tiago e João, vocês não contem para ninguém, nem para os demais apóstolos. Só quando eu ressuscitar, Cristo falou, que vocês estarão autorizados a compartilhar com outras pessoas. E na verdade, só após a ressurreição de Cristo, e mais ainda após Pentecostes, é que os discípulos realmente compreenderam, discerniram, inclusive Pedro, que foi tão insensato, discerniram quem é a pessoa de Jesus, o que significou aquela transfiguração. E aí eles estavam também autorizados a compartilhar isso. Uma coisa importante, após Pentecostes, os apóstolos Pedro, Tiago e João, que tiveram uma compreensão melhor de tudo que Jesus falou quando eles conviveram com ele, que realmente habitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles compreenderam melhor o que aconteceu na transfiguração. Tanto é assim que nós vamos abrir em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16. Muitos anos depois de ser ocorrido, Pedro, já mais envelhecido, e andando com o Senhor durante muitos anos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Aí Pedro fala: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. O que ele está falando aqui, hein? Ele está se recordando daquela experiência lá no monte, quando Cristo estava orando, que foi transfigurado. Quando Moisés e Elias estavam conversando com ele sobre a sua morte, Pedro está se reportando aquilo lá, aquele acontecimento, né? E ele fala aqui, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Na verdade, não foram apenas testemunhas oculares da majestade de Cristo. Pelo texto nós verificamos em capítulo 17 de Mateus, eles não só viram a Cristo transfigurado, não só eles viram Moisés e Elias, mas também eles ouviram a conversa que estava havendo entre Cristo, Moisés e Elias sobre a morte de Cristo. Então foram testemunhas oculares e ouviram, como também viram aquela manifestação daquela glória, aquele brilho do resplendor da nuvem, e ainda ouviram a voz do Pai. Quer dizer, testemunhas vivas, eles viram aquilo lá. E diz assim, no versículo 17, ele quem?
Jesus, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17 fala: Ele, Cristo, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando? Quando da suprema glória, lembra lá no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração, da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz: Este é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me deleito, em quem tem contentamento. Então, quando eles ouviram o pai falando sobre aquilo, ele estava se recordando sobre isso. E versículo 18: Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, está vendo? Não só eles viram tudo que aconteceu, mas eles ouviram também. Quer dizer, testemunhas realmente extraordinárias, né? Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, que é o Pai falando, quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja que coisa extraordinária. Muitos anos depois, após a ressurreição, após Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele estava escrevendo essa segunda carta aqui, Pedro, ele recordando o que aconteceu, ele fala que ele viu a glória de Cristo. Ele fala. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, versículo 16, a parte A: De fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Em outras palavras, o que aconteceu lá não foi um sonho, não foi uma mera visão, foi um acontecimento real. No tempo e no espaço da história, houve a transfiguração, realmente Moisés e eles desapareceram, os apóstolos Pedro, Tiago e João presenciaram, ouviram o que aconteceu. Eles viram a nuvem de glória, aquele resplendor que se manifestou, aquela nuvem que representava a presença de Deus. Eles ouviram a voz do Pai dizendo: Esse é meu Filho amado, em quem me compraz, em quem me deleito, em quem tem contentamento. Então, não é lenda, não é mito. Por isso eu fiz questão de frisar que a palavra de Deus é inerrante, é inspirada, é infalível, ela tem autoridade objetiva, ela é suficiente, é eterna, é imutável, e tudo que está aqui é verdade, tudo que está relatado no livro. Por isso nossa fé está muito bem fundamentada, muito bem alicerçada. Por isso que ele frisou, não é baseado em fábulas, em mitos, em lendas. Ao contrário, fatos reais. Nós podemos confiar nessa palavra. Deus não se enganou nem nos enganou, nem os discípulos mentiram. Isso é verdade. Tanto que ele está falando aqui. E eu disse que só naquele episódio que Cristo se manifestou sua glória essencial, sua glória intrínseca, sua glória eterna. Mas tem mais alguém que falou também dessa glória aqui. Vamos abrir lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Evangelho, por que João cita também sobre essa glória? Por quê? Porque ele, juntamente com Pedro e com Tiago, ele viu e ouviu tudo o que aconteceu. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós vemos: Aquele que é a palavra, que é o próprio Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Quando que João diz que viu a glória de Cristo? Aquela única vez no ministério de Cristo que ele manifestou, quando estava lá no monte, estava orando, e houve o quê? Toda aquela manifestação da glória de Jesus, a transfiguração. Então, tanto Pedro, muitos anos depois, como João, muitos anos depois, mais ainda, bem depois do que de Pedro ter escrito essa segunda carta, João fala: nós vimos a glória. E foi aquele resplendor da glória de Cristo que estava oculta, escondida, velada pelo seu corpo de carne. Que coisa! Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 17. A outra coisa importante que eu queria frisar: Cristo estava ali
manifestando a sua glória. Nós verificamos aqui no versículo 5 de Mateus 17. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado. Quem está falando aqui? O Pai. Infelizmente, talvez por falta de estudo, ou por distração, ou por qualquer motivo, ou por muitos irmãos em Cristo, às vezes fazem uma certa, não digo confusão, mas às vezes não fazem uma distinção quando estão orando. Quando estão orando. Não é coisa incomum alguns irmãos, às vezes quando estão orando, somente orações públicas, confundirem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É mais alguma confusão entre o Pai e o Filho. Nós aprendemos que a Bíblia nos ensina que é um Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas são três pessoas distintas e há uma comunhão entre elas, e há uma conversação entre elas, desde a eternidade passada. Os três são objetos do amor de cada um. E aqui nós verificamos o Cristo estava manifestando sua glória e o Pai disse: esse é meu filho amado de quem me comprasse. Mas eu digo, não para criticar, não para julgar, nem para dizer que certos irmãos não conhecem a palavra de Deus. Eu diria que é mais por distração, mais talvez por falta de um discernimento na hora que estão fazendo uma oração pública. Não é coisa incomum que, somente na hora da ceia, quando alguém é solicitado a orar pelos elementos, o irmão começa a orar, se dirigir ao Pai. Depois, se a oração se prolongar um pouco mais, começa a agradecer ao Pai porque o Pai morreu na cruz. Você já viu isso alguma vez? Você já cometeu esse engano alguma vez? Você começa em sua oração a falar com o Pai, depois você começa a falar que o Pai morreu na cruz, que o Pai foi enviado a esse mundo, agradecer ao Pai porque morreu, enfim, começa falando do Pai, depois já não sabe se está falando do Pai, falando do Filho. Eu não estou falando isso para criticar, é por ponto de vista até pedagógico que eu estou colocando isso. O irmão, quando for fazer uma oração pública, pense no que está falando. O discernimento é importante. Se eu estou falando com o Pai, eu tenho que saber que o Pai não morreu na cruz. O Pai não assumiu uma natureza humana, como também o Espírito Santo também não. Foi o Cristo, segunda pessoa da Trindade, que assumiu a natureza humana. É o Deus manifestado em carne, é o Deus homem. Então eu falo com o Pai, o Espírito Santo me orienta como devorar, e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu nunca devo começar falando com o Pai e depois confundir as pessoas que são distintas, e agradecer ao Pai porque o Pai morreu na cruz, ou porque o Pai foi enviado, ou agradecer ao Pai porque o Pai vai voltar para buscar a igreja. Então, não me leve a mal dentro da nossa informalidade, mas eu achei que era um momento importante mostrar para você que é importante discernir as três pessoas, e que não é apenas uma pessoa que interpreta três papéis. Agora é o Pai, agora é o Filho, agora é o Espírito Santo. Não, são três pessoas distintas que desfrutam de plena comunhão desde a eternidade passada, são distintas. Tá? É importante frisar esse detalhe. O que fica para nós? Hoje, nós não podemos desfrutar dessa experiência de ver o Cristo glorificado quando nós ficamos na transfiguração, né? Não podemos, mas um dia quando nós estivermos com o Senhor, nós teremos esse privilégio. Mas como é que você pode ver a glória de Cristo hoje? Como é que você pode ver a glória desse Cristo que está sentado diante de Deus Pai? Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 3. Antes disso, quero frisar algo que eu havia dito antes, que eu quero frisar mais alguns detalhes. Quando um crente falece, o corpo fica aqui esperando a ressurreição, né, no túmulo aí, e a alma vai diretamente para junto de Deus. Lá ele sabe quem ele é, sabe onde está, tem consciência de quem ele foi aqui na terra,
e sabe que deixou pessoas aqui na terra. Mas o crente, quando está antes da ressurreição e sai junto de Deus, ele não acompanha o que está acontecendo aqui na terra, ele não fica observando o que está aqui na terra. É importante frisar isso. Ele sabe que deixou pessoas lá e que ainda não houve a ressurreição. É bom partilhar esse detalhe, tá? Por isso não há nenhum texto da palavra de Deus que diga que aquele que foi para junto de Deus, algo que fica observando o que está aqui na terra, ou que alguém que está aqui fica entrando em contato com quem está. Não. É bom frisar esse detalhe, tá? Mas é uma vida consciente. Não fica dormindo aqui na terra, não, tá? Então, você quer ver a glória de Cristo? Nós só podemos ver a glória de Cristo refletida no espelho da palavra. A palavra de Deus, às vezes, tem essa ilustração como se fosse um espelho que reflete, né? Então, no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18, nós vemos: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Quem? O Senhor Jesus. Então, o que acontece? Quando eu me aproximo da palavra de Deus para ter um encontro com Jesus, para conhecer mais a Jesus, para ser mais parecido com Jesus, o Espírito Santo, no seu ministério de iluminação, ele vai revelando a pessoa de Jesus na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis a Apocalipse. E quando eu vou vendo, e à medida que o Espírito Santo vai revelando a pessoa gloriosa de Jesus no espelho da palavra, essa glória de Jesus é refletida indiretamente na palavra, no espelho da palavra, e eu vou vendo Cristo em toda essa glória revelada na palavra de Deus. Não é como Pedro, Tiago e João viram o Cristo transfigurado lá, mas podemos ver a glória de Cristo refletida no espelho da palavra. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Quer dizer, quanto mais iluminados pelo Espírito Santo, você vê a pessoa gloriosa de Cristo, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até o Apocalipse, a sua glória refletida no espelho da palavra. À medida que você vai vendo, entra naquele processo que nós chamamos de santificação. Vamos sendo transformados de glória em glória, porque aqui fala com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, o Espírito Santo, que é o Espírito. Cadê o Espírito Santo que vai revelando? E no processo de santificação, quanto mais eu vejo a pessoa de Jesus refletida, a sua pessoa gloriosa refletida no espelho da palavra, quanto mais eu tenho comunhão com Ele, quanto mais eu o adoro, mais vai havendo uma transformação do meu interior, e meu caráter vai sendo transformado cada vez mais na semelhança de Jesus, de glória em glória. Então, o desafio é exatamente esse. Você também pode ter a experiência dos apóstolos de ver a glória de Jesus no espelho da palavra. Esse é um grande desafio que eu faço a você, para que possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, lendo a palavra de Deus. Esse texto, vou ter que usar para Mateus capítulo 17, que é um texto riquíssimo, que glorifica a pessoa de Jesus, exalta a pessoa de Jesus. Esse texto mostrou que Ele é Deus, que ele não abriu mão na encarnação, não abriu mão da sua divindade, não abriu mão da sua natureza, não abriu mão da sua glória, não abriu mão dos seus atributos. Ao contrário, eles estavam o quê? A sua glória estava velada, escondida em seu corpo de carne. Mas nesse momento, no capítulo 17, nós vemos de Mateus, a única vez ele realmente deixou transparecer essa glória maravilhosa. E foi essa manifestação gloriosa de Cristo em todo esplendor que Paulo viu quando estava a caminho de Damasco e se converteu. Cristo apareceu em toda a sua glória. E voltando ao capítulo 17, versículo 1, nós vemos o quê? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quando Cristo voltar, glorioso, juntamente com a igreja, ele virá manifestando todo esse resplendor, toda a sua glória, e nós teremos o privilégio durante toda a eternidade de convivermos e desfrutarmos. Podemos ver essa glória essencial, intrínseca, eterna de Cristo, sem sermos consumidos ou destruídos. Por quê? Porque nós seremos
um corpo glorioso, transformado, e poderemos realmente desfrutar da comunhão com Ele. Vale a pena conhecer Jesus? Vale a pena. Eu te desafio então a estudar cada vez mais a palavra de Deus. Estudar, meditar, ler a palavra de Deus profundamente. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos conhecer a pessoa de Jesus, no Espírito da sua palavra. E o Espírito Santo veio com esse ministério de revelar e glorificar a pessoa de Jesus. O Espírito Santo sempre revela e glorifica o Senhor Jesus. E aqui no caso, no espelho da palavra, ele vai nos iluminando, nós vamos entendendo, vamos crescendo, vamos ter comunhão, e cada vez mais Jesus se torna cada vez mais real para nós. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto maravilhoso, que glorifica o Senhor Jesus, que mostrou todo o resplendor da sua glória. Os discípulos foram testemunhas oculares e ouviram tudo também que aconteceu. E nós cremos que foi um acontecimento real no tempo e no espaço da história. Te agradecemos por esse registro inspirado, Senhor. Que nós possamos ser desafiados a conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus através do estudo, leitura, estudo e meditação da palavra e obediência da palavra também, Senhor. Que nós possamos desfrutar de uma comunhão contigo e com o teu Filho Jesus cada vez mais. Que nós possamos ser testemunhas vivas de que Jesus é Senhor, é Salvador e que vai voltar um dia. Te louvamos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A minha intenção não era fazer esse apêndice. Eu estava pensando em fazer o estudo não muito longo, mas levando em conta o contexto do capítulo 17 de Mateus, que fala da transfiguração, e eu não podia deixar de fazer esse pequeno apêndice para explicar um detalhe importante. Não vou entrar em profundidade no assunto, mas pelo menos contexto. Quando a Bíblia foi escrita, e no caso aqui, a Bíblia em geral, e no caso específico aqui do Evangelho de Mateus, não havia capítulos e nem versículos. Os capítulos e versículos facilitam para nós na busca, né? Para nós acharmos a passagem e tal. Mas às vezes as divisões não foram muito bem feitas, não levando em conta o contexto. Então, no capítulo 17 de Mateus, que começa falando da transfiguração, é importante o contexto imediato, para entendermos tanto a passagem do capítulo 16, final, como do 17. Então, o capítulo 16 de Mateus, no versículo 27, nós vemos. Capítulo 16 de Mateus, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É quando Jesus volta, na batalha do Armagedon. Aqui tem um aspecto escatológico, né? Batalha do Armagedon destrói o exército do anticristo, o falso profeta. O falso profeta e o anticristo são mandados diretamente lá para o lago de fogo, e ele vem com toda a glória que nós vimos demonstrada no capítulo 17 de Mateus, quando fala da transfiguração. Versículo 28 de Mateus capítulo 16. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, e tal, esse versículo 28 não tem sentido se nós não olharmos o capítulo 17. O capítulo 17 está intimamente relacionado, principalmente o versículo 28 do capítulo 16. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, o quê? Está se referindo aos apóstolos, Pedro, Tiago e João, não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Bom, Cristo até agora não voltou, não houve a batalha do Armagedon, Cristo não voltou em glória em sua segunda vinda, quando todo olho verá. E como é que ele poderia dizer: garanto que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino? Ele está se referindo a Pedro, Tiago e João, que no capítulo 17 vem a resposta. Eles teriam o privilégio, vamos dizer, né, de verem como se fosse um aperitivo,
pré-antecipação, né? Uma antecipação do que será Cristo voltando em glória, quando todo olho verá, né? Destruindo os inimigos, né? E inaugurando o seu reino. Então, aí tem sentido, quer dizer, os apóstolos têm o privilégio de verem Cristo em toda a sua glória, refletida aqui na transfiguração, e eles terem uma ideia de como Cristo se manifestará em sua segunda vinda, quando todo olho verá, para inaugurar o seu reino. Então, por isso eu não falei para vocês. O capítulo 17 não deveria ter essa divisão. Os versículos 27 e 28, pelo menos, deveriam estar relacionados com o capítulo 17. Mas houve essa divisão de capítulos e versículos e ficou meio sem sentido. Tanto isso que eu falei é verdade, tanto essa transfiguração de Cristo está relacionada com a volta de Cristo. Você veja o versículo 27 do capítulo 16. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Isso é a segunda vinda de Cristo. E tanto é verdade, está lembrado quando eu citei 2 Pedro, capítulo 1, quando fala que Pedro estava se recordando da visão que ele teve da glória de Cristo manifestada, conforme Mateus 17, e que o Espírito Santo o inspirou a registrar isso. Tanto assim, tanto que eu estou falando a verdade, que abrindo agora, se abre agora em 1 Pedro, 2 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que nós tínhamos lido antes, né? Mas agora eu acho que você vai ver que está bem relacionado com a segunda vinda de Cristo. Então, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está ligada com a sua segunda vinda, em glória, quando todo olho verá. Então, ele liga o fato da segunda vinda de Cristo com a visão que ele teve da transfiguração. Quer ver uma coisa? O versículo 16 fala: então, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando eles falamos a respeito do poder da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aí você vê que ele relaciona, conforme nós vimos lá no capítulo 16, versículo 28, 27 e 28, está bem ligado pelo contexto com Mateus 17, a partir do versículo 1, aqui também ele se referindo à segunda vinda de Cristo, com a visão que ele teve, juntamente com os outros dois apóstolos, que ele teve da transfiguração de Cristo. Tanto é assim que fala aqui, ó, ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade, está falando lá da transfiguração. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte. Então, você veja como é que ele está relacionando a experiência que eles tiveram, como se fosse uma antecipação, uma prévia do que será a vinda de Cristo em glória, quando todo olho verá para inaugurar o seu reino. Ele relacionou com a visão que eles tiveram lá no monte, quando Cristo transfigurou. Por isso que eu disse que esse apêndice era necessário, para não ficar sem sentido, que os capítulos 16 de Mateus, versículos 27 e 28, estão intimamente ligados com Mateus, a partir do Mateus 17, a partir do versículo 1, que foi uma má divisão lá de capítulos e versículos, porque o contexto imediato exige que não tivesse aquela divisão, como também aqui, quando Pedro se recorda, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra o texto, ele está relacionando então que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda vida dele, quando todo olho verá em glória, com a experiência que tiveram lá da transfiguração de Cristo, quando eles viram Cristo em glória. Então, de que maneira, voltando agora para Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, veja que interessante. Mateus capítulo 16, quando ele, versículo 28, quando ele fala, garanto-lhes, Jesus fala, garanto-lhes, está falando para os 3 apóstolos, que alguns dos que aqui se acham quem são, Pedro, Tiago e João, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Eles não viveram o suficiente
para ver Cristo inaugurar seu reino, porque Cristo ainda não houve a segunda vinda de Cristo para inaugurar seu reino. Então, de que maneira que eles antes que morressem, que de fato eles morreram há muitos séculos atrás, né? Antes de verem eles não morreriam antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Na verdade, aqui esse verso diz que tiveram um pequeno aperitivo, uma pequena antecipação, uma prévia do que será a vinda de Cristo em glória quando todo verá. Por quê? Porque eles viram na transfiguração Cristo manifestando a sua glória intrínseca, eterna, essencial, mostrando toda a sua glória, e eles tiveram uma visão de como será esse Cristo voltando para inaugurar seu reino. Então eu achei que era importante dar esses detalhes escatológicos relacionados com o texto de capítulo 17 de Mateus, mas eu não entendo pormenores, tipo, por exemplo, o que representaria Elias e Moisés, com muitos detalhes. Por exemplo, Elias representando os crentes que vivos serão transformados sem experimentar a morte, e Moisés, os crentes que morreram e ressuscitarão, sem entrar em muitos detalhes, embora tenha esse detalhe que eu falei agora, mas não estou me aprofundando. Eu achei que esse relacionamento entre o capítulo 16 de Mateus, versículos 27 e 28, relacionados com Mateus 17 e relacionados com 1 Pedro, lá aqueles versículos que nós falamos, que isso tudo está relacionado com a segunda vinda de Cristo. Então tem uma relação escatológica, profética, entre o capítulo que está no capítulo 17 da transfiguração com a segunda vinda de Cristo. Tá? Não era minha intenção me estender muito, mas eu achei que, de certa maneira, isso vai enriquecer mais o nosso estudo e dar uma compreensão melhor quando você estiver lendo um dia o capítulo 16, versículo 27 e 28 de Mateus, e não entender. Aí você vai perceber que a resposta está relacionada a partir do versículo 1 do capítulo 17 de Mateus. Tá bom? E eu acredito que nesse caso, quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, quanto mais nós relacionarmos as várias passagens, mais enriquecedor será o estudo da palavra de Deus. Então, nesse caso, o apêndice se fez necessário.